Aumente o volume. Aumente o volume. Aumente o volume. Fala, galerinha. Aqui é o Luan Dias e há amigos mais chegados que irmãos. Aqui quem fala é a Tabata. Oi, gente, eu sou a Karen. E o tema de hoje é família. Família, papai, mamãe, titia. Família, almoça junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando a filha quer fugir de casa, precisa descolar um ganha-pão. Filha de família assim não casa. Papai e mamãe não dão nenhum tostão. Oh, família. Para começar o tema de hoje já, puxando o assunto do programa passado, a reencarnação fortalece os laços da família. Como muitos pensam, que eu vou morrer e vou nascer de novo e vou acabar perdendo o laço com meu tio e com a minha mãe, isso é um grande engano, até porque eu vou desencarnar e como espírito continuando vivo, eu posso continuar mantendo contato com meus familiares. E numa próxima, depois, quando minha mãe desencarnar, numa próxima reencarnação, a gente pode vir junto de novo. E a reencarnação, na verdade, ela fortalece os laços familiares. Porque você encontra seus parentes, amigos de encarnações passadas. O seu amigo, por exemplo, pode ter sido seu primo, seu tio, enfim. É basicamente isso. E falando nisso, tem um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que fala mais ou menos assim: muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para fazer que os retardatários progridam. E existem dois tipos de famílias, As que são pelos laços espirituais e as que são pelos laços corporais. E as famílias unidas pelos laços espirituais é a nossa verdadeira família, E os laços que são construídos espiritualmente são aqueles que purificam e os laços materiais são aqueles que a gente está aqui para poder evoluir e aprender com os nossos erros e tá aqui num ciclo, todo mundo que, vamos supor, as pessoas da minha família estão comigo pra poder a gente evoluir junto. Sim. Tem tudo no propósito. Aquelas famílias que são as verdadeiras, como você falou, dos laços espirituais, elas se afinizam, os laços são amarrados pela afinidade, mesmo gosto, as mesmas condutas. E as dos laços materiais, elas são tão frágeis quanto a matéria, que morreu, acabou. Às vezes, as famílias podem ser formadas por compromisso. Eu tinha desavença com minha mãe numa vida passada e nessa ela veio como minha mãe para um aprender a amar o outro. Então, é muito disso. Como você disse, as famílias são como pequenas escolas que a gente vai aprender dentro de casa, desde novo, a como lidar com as pessoas lá fora, E no começo, quando vocês estavam falando sobre reencarnação, e quando a gente reencarna, a gente também deixa, a nossa família lá do outro lado e elas sentem a saudade, Igual quando a gente morre aqui, as pessoas sentem saudade. E lá também, quando a gente reencarna, as pessoas que ficaram lá também sentem saudade da gente, Os laços que a gente criou. Sim, igual naquele filme, No Nosso Lar, quando a menina, a senhora, ela vai reencarnar e aí a família, que é a família espiritual, onde ela já tinha laços, tinham aquele amor fraterno, sente saudade. Mas como eu disse anteriormente, quem fica não se perde, continua conectado com o pensamento, continuam se amando, e é por isso que a gente afirma que a reencarnação ela fortalece os laços da família, ao contrário que das pessoas que são materialistas acreditam que se perdem e você nunca mais vai ver o seu ente querido, E essas pessoas que ficam do outro lado são nossos amigos, Que estão sempre quando a gente quer um momento de ajuda, e a gente sempre tem essas pessoas assim para quem a gente pode recorrer. E também aquela crença de céu e inferno de algumas religiões, elas separam as famílias, elas quebram os laços familiares. Porque se você segue o caminho do bem, mas tem o seu pai que segue o seu pai, o seu irmão, familiar seu que segue o caminho do mal, ele é condenado ao inferno e você ao céu, isso aí acaba rompendo os laços familiares,
porque você não vai ter mais contato com o seu ente querido. E aí, no espiritismo, a questão da família, ela fortalece, porque nós também não temos esse lugar fixo, esse céu, esse inferno. Quem vai para o umbral, por exemplo, é uma pessoa, o espírito que fica lá, ele vai ficar lá durante um tempo, durante talvez anos, até décadas, o tempo que for, mas ele vai em algum momento evoluir e vai alcançar um grau igual aquele familiar dele e vai poder reencontrar o pai, o irmão, quem for. Então, apesar dele ter uma separação, essa separação, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é momentânea. Ela não é uma coisa fixa, depois você vai reencontrar. Isso mostra a misericórdia do pai, né? Que Sim. te dá a oportunidade. Porque eu acho que deveria ser muito triste eu ser pai, por exemplo, e aí eu tenho um filho que, pelas circunstâncias da vida, vai pro caminho errado, e aí quando a gente morre, eu vou para um lugar bom, florido, cheio, né, das good vibes, e meu filho fica no sofrimento, e eu desse lugar bom sei que meu filho tá mal, e aí como é que eu faço? Eu vou ficar mal num lugar que é um paraíso, e o meu filho vai estar lá mal, com saudade? Então, que misericórdia, que pai de bondade é esse? E às vezes por conta de um erro a pessoa ser condenada ao inferno. Exatamente, é injusto, é né? muito injusto. Entra nessa questão do tema passado de reencarnação. Sim, eu acho que vale a gente comentar, porque pode ter não espíritas ouvindo, né? O umbral, que a Tabata ela citou, é um lugar, né, circunscrito, feito por uma legião de espíritos sofredores, que é uma área como o purgatório, mas você não fica lá para sempre, com toda a eternidade. Você fica lá o tempo necessário para você se arrepender dos seus atos e começar a reconstruir a sua existência, né? E também essa questão do umbral, as pessoas estão ligadas ali por conta das afinidades, vibrações e vícios delas. Mas então, digamos assim, nós, espíritas, qual seria a nossa melhor conduta caso tivéssemos problemas dentro do nosso recinto familiar? Eu acho que o diálogo sempre funciona, sabe? Eu acho que o diálogo é o principal de tudo. Então, sempre tem que ter uma conversa pra poder tipo assim, a gente é da mesma família e você tem que falar o que tá acontecendo, sabe? Porque aí todo mundo se ajuda. Porque não adianta só você, como se fosse assim, todo mundo vive no seu próprio mundinho ali, sabe? Eu acho que tem que ter uma ajuda de todo mundo. Uma interação, né? Exatamente, que aí o ambiente fica melhor, sabe? Tudo melhora. Eu acho que aí também depende do problema para como ser solucionado. Claro que o diálogo é importante, mas assim, mais especificamente, eu acho que aí é questão de você analisar o problema, ver se é você que você tá em desacordo com a sua mãe. Aí você vai parar e pensar: será que ela tá certa? Será que eu tô errada? Entendeu? E tentar entender o ponto de vista dela. E aí, se você vai concordar ou não, mas pelo menos respeitar, né? Beleza. Mas aí se for um clima insuportável, o que você vai fazer? Digamos que tu é menor, tem 16 anos aí, não é o caso da gente, infelizmente, mas... e a gente passa um perrengue dentro de casa. A gente vai chutar o balde, vai sair de casa, e lembrando que família é compromisso. A gente não tem uma ferramenta perfeita que é a prece, né? Chico Xavier ele falava uma coisa bastante interessante, né? Se a situação tá difícil com um irmãozinho qualquer, seja dentro da sua família ou fora, mas como a gente está falando de família hoje, faça preces para que sejam aliviados, né? Ou melhor, amolecidos os corações. Porque o que a Tabata falou é uma grande verdade. Às vezes a gente está achando que o problema é na nossa família, os nossos pais estão errados, mas é a gente que está fazendo as burradas e não está querendo reconhecer. Então vai pedir esclarecimento e confiar na espiritualidade. Pode ter até um familiar teu no lado de lá e vai te intuir para te ajudar na tomada de decisão. Mas então, o que é família pra vocês? Cara, eu não tenho lá aqueles exemplos de família, afinal de contas lá em casa é só eu e minha mãe. Bem que no final da rua tem meu tio e meu avô. E eu acho que a nossa família é aquele caso lá que, né, veio pra aprender a se amar, porque o negócio é muito complicado. Mas tá tudo bem. Eu acho que família é o alicerce de tudo. Toda pessoa deve passar por uma boa família. Acho que todo mundo deveria ter o direito de ter uma boa família, porque é de lá que começa a educação, a motivação, os incentivos. Acho que família é tudo que nós temos, né? Família é a base, né? Tipo, são aquelas pessoas que estão ali
pra tudo com você, tipo, pro que der e vier. E são aquelas pessoas que meio que quando você tá caindo, elas estão indo pra te levantar e falar assim, vamos, olha, a vida tá aí, vamos viver. E estão ali pra estão junto com você sempre, sabe? É aquela história, né? Que tipo, nossos verdadeiros amigos são nossos pais, a nossa família. Mas que eu demorei bastante tempo pra aprender, eu acho que eu ainda nem sei isso ao certo, mas acho que é uma grande verdade. E pra você, Tabata? What is family? Eu acho que a família, ela é essencial, mas a família não é só, como a gente tem que falar também, não é só pai e mãe. A família é mais que isso, é também com quem você tem uma afinidade. Às vezes o seu amigo ou amiga, ou alguém também pode ser tão familiar quanto. Acho que a família, ela abrange mais do que pai, mãe, irmão, avô, avó. Ela é muito mais do que isso. Eu acho que se a gente levar para aquele lado lá dos laços espirituais e colocar isso aqui na nossa vida corporal, família é todos aqueles que se afinizam com a gente. Por exemplo, eu costumava brincar falando que eu tinha 1000 famílias, porque eu tinha a família, né, dos Lebudetes, como a gente falou no primeiro programa, eu tinha a família do samba, eu tinha a família dos garotos lá da rua. Então eram os núcleos de amizade que a gente era tão chegado quanto irmãos, como eu já tinha falado antes, que a gente se considerava família. Um comprava o barulho do outro, um ajudava o outro sempre. E eu acho que um dos grandes problemas, assim que eu lembrei agora, dentro da família é quando nós não damos a atenção devida às pessoas que nós consideramos nossos familiares. Às vezes, por exemplo, um pai chega do trabalho cansado, a gente entende que ele teve um dia difícil, um dia estressante, mas às vezes o filho dele só quer sentar com ele e contar como foi super empolgante rolar na lama e entrar todo sujo dentro de casa. E aí o pai não dá atenção pro filho, o filho fica revoltado e começa os estresses familiares, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que se atentar é começar a dar atenção à nossa família, né? Nós sermos mais presentes nela. E também a gente às vezes para e pensa, minha família tem problema com a minha tia, com meu pai, com meu avô, com minha irmã, e começa a reclamar da nossa família, e tem brigas familiares e tudo mais. E às vezes a gente acha que a família do colega, de não sei quem, a família é melhor, a mãe dele é melhor, é mais legal, o pai dele é mais liberal, e começa a achar isso. Mas qual é a família que não tem problemas? Exatamente. Família é tudo igual, só muda o endereço, né? Mãe é toda igual. Mãe é tudo igual, só muda o endereço. Então, não adianta a gente falar que a nossa só tem problemas e achar que a do outro é melhor, porque se a gente não tá na casa do outro para saber. Exato. Então, a gente não tá lá 24 horas, não tem como a gente alegar que é melhor. Pode até achar. Você tocou em dois assuntos, né? Tipo, falou das outras famílias serem melhores, os pais serem mais liberais, e aí você falou de mãe. Mas às vezes a sua mãe, ela tá te privando dos problemas da vida, né? Ela tá tentando fazer com que você quebre a cara o mínimo possível. Tudo bem que eu ouvi uma certa palestra uma vez, não era espírita não, mas que o rapaz falou que a gente aprende muito com os nossos erros. Então às vezes é bom tu deixar o garotinho lá, botar o dedinho na tomada para aprender sozinho e tal. Mas assim, toda família é chata, toda mãe é chata, mas é chata pro nosso bem. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça e que eu admito que eu ainda não botei. Eu ainda reclamo um pouquinho, mas fazer o que, né? Senão eu não estaria aqui. Todo mundo reclama, né? Porque a gente tá aqui pra reclamar. A gente adora reclamar. O que mais a gente faz é reclamar. Não, e assim, a gente fala dessa questão de brigas e desavenças com os familiares, e essa questão de que é no lar que a gente vai colocar essas lições aprendidas. A gente aprendeu anteriormente e vai botar na prática. Então a gente tem que ver que a gente briga e tudo mais, mas a gente também tem momentos de tranquilidade. Então a gente tem que fazer o possível para não ter essas brigas, tentar amenizar, manter o diálogo e tentar entender o lado do outro também. E eu acho importante isso que você falou. Eu acho que o que acontece, eu falo até em respeito ao nosso país. Eu vou fazer um exemplo aqui. A gente critica muito o Brasil. Fala que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas a gente nunca para prestar atenção nas coisas boas que o Brasil pode nos oferecer e nos cenários maravilhosos que ele tem, sabe? Eu não acredito que o Brasil seja ruim. Deus, quando criou Fernando de Noronha, não queria que aqui fosse um lugar ruim, é um lugar maravilhoso.
E é a mesma coisa com a nossa família. A gente, como a Karen brincou, né? A gente vive para reclamar. A gente só aponta as coisas ruins da nossa família, mas a gente não vê que a nossa mãe é zeladora, né, pela gente, ela compraria a nossa briga, o nosso pai, por mais chato que seja, tá sempre nos dando ouvido. A gente sempre foca no defeito e nunca na qualidade. Eu acho que quando a gente começar a trabalhar as qualidades dentro da nossa família, deixando os defeitos em segundo plano, eles vão minimizando, como você falou, e vai ter uma convivência melhor, onde o diálogo vai substituir a briga e um abraço substituir um grito ou uma agressão. Então, eu acho bastante bacana essa ideia da gente olhar os pontos fortes da família e apertar cada vez mais os laços de amor e fraternidade. Bem, e agora para finalizar, um texto extraído da página Livre-nos Deus, do livro A Presença de Deus, de Richard Simonetti. Um caso relatado por Tom Anderson. Conta o escritor Tom Anderson que certa feita ouviu alguém dizer que o amor deve ser exercitado como um ato de vontade. Uma pessoa pode demonstrar amor através de gestos bem simples. Aquilo o impressionou. Admitiu que vinha sendo egoísta e que o amor familiar havia sido obscurecido por sua insensibilidade. Não que vivessem mal, mas poderia melhorar muito o relacionamento afetivo se, por exemplo, parasse de repreender sua esposa Evelyn e os seus filhos. Se não ligasse a televisão no canal de seu interesse, contrariando as expectativas do grupo familiar, se deixasse de se concentrar na leitura do jornal sem dar atenção aos familiares. Resolveu fazer uma experiência. Durante as férias de 2 semanas em que estariam juntos na praia, faria tudo para ser um bom marido e um pai carinhoso. Logo de saída, beijou a esposa e disse: "Esse suéter amarelo fica muito bem em você." Feliz e surpresa, a esposa suspirou: "Oh, querido, você reparou?" Logo que chegaram à praia, Tom pensou em descansar, mas a esposa sugeriu que dessem um passeio pelas imediações, andando junto ao mar. Ia recusar, mas lembrou a promessa que fizera a si mesmo. Foi com ela, enquanto os garotos brincavam, empinando pipas. No dia seguinte, Evelyn o convidou para visitar o Museu das Conchas. Tom confessa que sempre detestou museus, mas aceitou de boa vontade, surpreendendo-se depois ao constatar que havia gostado do passeio. Numa das noites, não reclamou quando a esposa demorou para se aprontar e chegaram tarde a um jantar programado. Assim passaram-se 12 dias, que Tom considerou muito felizes. Prometeu a si mesmo que continuaria com a disposição de expressar o amor. Na última noite, quando se preparavam para dormir, Evelyn estava muito triste. "Que há, meu bem? Algum problema?" Tom disse em voz hesitante: "Você sabe de alguma coisa que ignoro?" "Por que pergunta isso?" "Bem, fiz aqueles exames rotineiros há 2 semanas. Segundo o médico, estava tudo bem. Mas ele disse algo para você?" "Não, querida, não disse nada. Está tudo ótimo. Por quê?" "É que está sendo tão bom comigo que imaginei estar com grave doença, que eu iria morrer." "Não, querida," respondeu Tom sorrindo. "Você não está morrendo. Eu é que estou começando a viver." Então, para fecharmos a semana, vamos procurar dar mais atenção às nossas famílias, a dar o beijinho no filho antes de se despedir para ir trabalhar, a dar um abraço bem apertado na sua mãe. Falando nisso, eu vou fazer isso quando chegar em casa. E que todos possamos continuar na paz de Jesus. Um grande beijo e aquele abraço. E no próximo programa falaremos sobre a importância da prece.